Pessoal, vamos para mais uma aula de direito do consumidor, hoje falando sobre os direitos difusos e coletivos. Então, as nossas aulas têm sempre relação com outras matérias de direito e hoje a gente vai resgatar alguns conhecimentos de processo civil lá nas disciplinas de teoria geral do processo e processo civil. A gente estuda o direito de ação, né? E nas teorias da ação a gente vê que o direito de ação nasce dessa condição do cidadão, né? Da condição de cidadão, uma vez que o monopólio da jurisdição que detém o Estado faz com que surja esse direito de ação, uma vez que a todo dever corresponde um direito. Então, esse poder barra dever de jurisdição do Estado gera no cidadão o direito de ação, que é o direito de perguntar se tem o direito, né? Que é o direito processual, é o direito de ir até o juiz, perguntar se tem o direito material, que é então o direito discutido, né? O mérito do processo. E quando esse processo diz respeito a um litígio individual, a ação vai ser proposta pelo autor, né, que é aquele que foi prejudicado na responsabilidade civil ou aquele que é um dos contratantes, quando a fonte da obrigação é um contrato, mas é um interessado. Agora, nas ações coletivas, nós temos alguns legitimados a falar em nome da sociedade, né, da coletividade. E aqui a gente trata, portanto, dos direitos difusos, coletivos, né? Portanto, aqueles direitos chamados de transindividuais ou meta-individuais. São aqueles que a gente viu lá no início, né, quando nós falamos sobre o conceito de consumidor, a gente viu que tinha um consumidor equiparado lá no parágrafo do artigo 2º, que tratava desses interesses, né, meta-individuais que vão além de um consumidor individual portanto, trata da coletividade de consumidores. Todos os consumidores como um ente abstrato, né? Inclusive podendo, autorizando esses legitimados a falar em nome da coletividade de consumidores, a intervir mesmo quando ainda não haja um consumidor estrito sensu, né, que é o caso do próprio artigo 29, que trata das práticas comerciais, quando ainda não há um consumidor que adquiriu ou utilizou um produto ou serviço. Né? Lembra quando a gente falava lá que uma publicidade pode ser enganosa, mesmo que nunca tenha enganado ninguém ainda. Só o fato dela ser potencialmente enganosa já faz com que os órgãos de proteção do consumidor possam buscar que ela não seja veiculada a fim de assegurar que nenhum consumidor seja de fato enganado. Então, aqui a gente trata desses interesses coletivos. O que acontece? A lei da ação civil pública, que é a Lei 7.347, data de 1985. Então, desde 85 se buscava uma possibilidade de que, inicialmente, o Ministério Público, que é o órgão, né, que fala em nome de toda a sociedade, pudesse buscar esses interesses da sociedade como um todo, de toda a coletividade. E, ao contrário da ação penal pública, né, que trata de matéria penal, né, cujo direito material é penal, aqui seria, então, a ação civil pública. Né? Por isso que muitos ainda usam, né, essa nomenclatura, entrar com a ação civil pública. Né? Essa nomenclatura acabou sendo um pouco substituída por ação coletiva, quando em 1990 o Código de Defesa do Consumidor trouxe, a partir ali do artigo 81, no título 3, da defesa do consumidor em juízo. E aí, nas disposições gerais, artigo 81, a defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente ou a título coletivo. E aí o parágrafo único do artigo 81 é o que vai trazer os três possíveis interesses coletivos. Né? Então, tanto a legislação, a doutrina, passou a classificar esses interesses coletivos
em 3 espécies, né? A defesa coletiva será exercida quando se tratar de. E aí os incisos do parágrafo único do artigo 81 vão trazer, então, essas espécies de direitos transindividuais. E a partir, então, de 90, outros legitimados também, né? Passaram então a poder buscar de maneira integrada, usando de maneira integrada essas duas leis, né, um exercício de diálogo das fontes aí, ambas as leis podem ser utilizadas para ajuizar uma determinada ação e buscar então atender a esses interesses coletivos. E não só em matéria de direito do consumidor, né? Tá dentro do Código de Defesa do Consumidor, mas se, por exemplo, o Ministério Público quiser entrar com uma ação coletiva para proteger uma determinada área de reserva indígena ou para proteger o meio ambiente, ela vai usar o artigo 81 para descrever quais são os interesses coletivos, né? Então, o Código de Defesa do Consumidor acabou sendo uma legislação muito utilizada para as ações coletivas, porque ela traz uma regulação que não se limita à matéria atinente ao direito do consumidor, né? Assim a todas as questões envolvendo interesses coletivos. Quais são esses 3 possíveis interesses coletivos? Eles diferem no que diz respeito à abstração da possível individualização desse dano, né? Então, ele é, de fato, um ganho é geral e não tem como saber o que cada um teve de dano ou de benefício, ou tem como ir percebendo uma diferença de uma vantagem ou desvantagem de cada um daqueles que participou dessa relação, né? A gente começa então com o primeiro dos incisos ali. Interesses ou direitos difusos, assim entendidos para efeitos deste código, os transindividuais de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato. Primeira questão que a gente precisa levar em consideração aqui, então a gente pega os direitos difusos. Vou fazer uma tabelinha aqui para a gente entender melhor a diferença entre eles. Ele é indivisível. Ele é indivisível porque eu não consigo identificar qual é o ganho específico que cada um dos indivíduos tem. Então, por exemplo, quando há uma ação coletiva para proibir a comercialização de um determinado medicamento que não tem autorização da Anvisa, no momento em que o juiz diz, de fato, não há autorização da agência sanitária, então, né, do órgão competente para que esse medicamento seja comercializado nas farmácias, então ele deve ser retirado das farmácias. Todos os consumidores ganham, inclusive os futuros consumidores que comprariam um medicamento que não poderia estar sendo vendido. Então é indivisível, eu não tenho como saber quem ganhou, quem não ganhou. E é, portanto, indeterminado, né? É indeterminada. Porque não só pessoas que estariam expostas à venda desse medicamento hoje, como também as pessoas do futuro que estariam expostas a esse medicamento tiveram seus direitos preservados, né? Ou numa publicidade abusiva que é tirada do ar, quem é que foi? Dá para identificar individualmente quem são as pessoas que ganharam com isso? Não, né? E elas estão ligadas por circunstâncias fáticas. Portanto, elas estão ligadas por circunstâncias fáticas. Aqui a gente tem um resuminho do que seriam os direitos difusos. Eles são direitos transindividuais caracterizados por serem indivisíveis, indeterminados e ligados por circunstâncias fáticas. O segundo deles, segundo dos interesses coletivos, são os interesses ou direitos coletivos. E aí vocês sabem que no direito, quando gênero e espécie têm o mesmo nome, né, coletivo se divide em coletivo. Bom, então eu uso lato sensu, stricto sensu. E aí o nome desse segundo virou coletivo stricto sensu,
para não confundir com o gênero, que é interesses coletivos, que se divide nesses três. Esse aqui são os interesses ou direitos coletivos estrito sensu, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais de natureza indivisível, de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base. Então aqui a gente começa a conseguir estabelecer qual é o grupo que vai ganhar algo com a procedência dessa ação coletiva. Embora nos coletivos stricto sensu haja também o caráter de indivisibilidade, nesse caso, ela é determinada. Então, aqui nos coletivos do estrito sensu, nós temos esse caráter de determinação. Eu consigo identificar qual é o grupo. Então, por exemplo, uma ação coletiva para proibir que haja uma cláusula de reajuste de plano de saúde que entendia que o valor deveria dobrar quando o sujeito passasse dos 60 anos. O cara contribuiu a vida inteira, e quando chegava nos 60 anos ele tinha que pagar o dobro só porque ele tinha ficado mais velho. Mas aí ele contribuiu durante toda a vida e agora é injusto. Então, todos aqueles que tiverem plano de saúde e tiverem mais de 60 anos vão ganhar com isso. Dá para identificar qual há um ganho diverso entre eles? Não, todos ganharam por a mesma coisa, que é não ter uma cláusula dessas, uma cláusula abusiva em um contrato de plano de saúde. Agora, todos da sociedade ganharam, como era o caso lá da publicidade abusiva, que não foi veiculada, como é o caso do remédio que não foi colocado nas farmácias porque não tinha autorização? Não, é um grupo específico. Aqueles que têm planos de saúde. Então, eu consigo identificar qual é o grupo. E aí, não são circunstâncias de fato. E sim, aqui é que há uma diferença significativa, porque embora seja indivisível, nós podemos perceber que há uma ligação, elas são ligadas por uma relação jurídica base, que é, por exemplo, o contrato do plano de saúde. Então, há aqui nessa situação coletivos estrito sensu, então vamos aqui ao resumindo o coletivo estrito sensu, há uma indivisibilidade, então, né, indivisível como nos difusos, ao contrário dos difusos, ela é determinável, né? Então aqui eu consigo identificar qual é o grupo que ganha ou não com isso, e a identificação de qual é o grupo se dá justamente quando eu verifico qual é a relação jurídica base que une esse grupo. E aí nós chegamos ao último, que passa a ser ainda mais determinado, porque para além de ser determinado, onde eu consigo identificar o grupo que ganha com isso, eu ainda consigo identificar o que cada um ganha, né? E aí cada um ganha de um modo diverso. Ou seja, nesse último caso, que são, o inciso terceiro, os individuais homogêneos, inciso terceiro, interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum. Nesse inciso terceiro, eles são divisíveis. Divisível. E, portanto, determinada. E aí, há uma origem comum. Estão ligadas por uma origem comum. O nosso resumo aqui dos individuais homogêneos, eles são divisíveis, diferente dos outros dois, determinado, como ocorre lá com os coletivos estrito sensu, e há uma origem comum. E aqui, nos individuais homogêneos, como eles são divisíveis e a gente consegue ver o que cada um ganha em razão disso, a sentença da ação coletiva fixa o chamado andebeatum, o que quer dizer que ela condena ao pagamento de uma indenização. Agora, o valor dessa indenização precisa ser identificado
em razão desse caráter divisível, porque cada um vai receber um valor conforme o prejuízo que teve. E é por isso que na ação coletiva, cujo pedido constitui um interesse individual homogêneo, há uma necessidade de ingresso de um posterior processo de liquidação para fixar o quantum de beatum. Então, no caso do interesse difuso ou coletivo estrito sensu, com a sentença eu já posso buscar essa execução. No caso dos individuais homogêneos, eu preciso, antes de um procedimento, para verificar qual o valor dessa minha execução, para que eu individualmente possa pegar essa sentença da ação coletiva e entrar com uma execução individual. Porque na ação coletiva envolvendo direito individual homogêneo, a execução é individual. Essa é a peculiaridade aí das ações coletivas cujo o direito envolvido é individual homogêneo. No caso das pílulas de farinha, por exemplo, o juiz da ação coletiva condenou a Schering do Brasil a pagar uma indenização a todas as mulheres que tomavam pílula de farinha, né, que eram aquelas pílulas que eram um placebo, que era só para testar a máquina blastadeira, que colocava as pílulas naquele, né, nos comprimidos naquele recipiente, né, na cartela, e acabaram, por um erro da Schering, indo parar no mercado. Aí as mulheres tomavam a pílula não continha os hormônios e acabavam engravidando. Algumas delas engravidaram, não queriam ter engravidado, e aí eu calculo o valor do prejuízo em razão disso. Só que outras não podiam ter engravidado, e em razão disso tiveram abortos, algumas morreram. Então os danos são diferentes. Cada uma dessas mulheres teve um dano diferente uma da outra. E por isso cada uma delas vai pegar essa sentença que diz sim, a Schering tem responsabilidade sobre todas aquelas que tomaram os comprimidos desse lote, que não continham os hormônios, e elas vão pegar essa sentença que diz que elas já têm razão e vão entrar com uma liquidação para ver a quanto, de quanto, qual o valor dessa execução que elas vão poder então cobrar. Então, e aí tem para fechar aqui o final, tem um detalhe bem importante. Por um tempo se discutiu se a ação é que contava com essa classificação. Então alguns diziam, entrou com uma ação coletiva de direito difuso, né? Mas não é isso, é o pedido que constitui um interesse difuso, ou um interesse coletivo stricto sensu, ou um interesse individual homogêneo. Então, o que eu tenho que verificar é se o pedido se classifica em um e outro. E mais, uma mesma ação pode conter mais de um pedido e de natureza diversa, com classificação diversa. Então, eu tenho, por exemplo, uma mina de carvão onde trabalhadores, né, mineradores, trabalham em condição insalubre. Aí o sindicato dos mineradores, que é legitimado, entra com uma ação coletiva com base no CDC, embora seja matéria, né, envolvendo direito de trabalho, não tem matéria de consumo, ainda assim usa o CDC. E aí ele pede, primeiro, que sejam construídos dutos de ar, para que os mineradores consigam respirar melhor, porque pelos índices o oxigênio é baixo lá dentro. Segundo, que sejam dadas férias coletivas para os trabalhadores, para eles se recuperarem, porque eles estão mal de saúde. E terceiro, que sejam indenizados aqueles que já foram parar no hospital, porque alguns estão tendo doenças graves. O primeiro dos pedidos, construir dutos de ar, é interesse difuso, porque mesmo os futuros trabalhadores que estiverem naquela mina vão ter melhores condições de trabalho. Se o juiz der esse pedido e for construído, a execução for construída, dutos de ar, todos saem ganhando. Interesse difuso. Se derem férias coletivas para todos que estão trabalhando, coletivo stricto sensu, porque só quem tiver um contrato de trabalho e hoje estiver trabalhando lá é quem vai sair ganhando. E ganha igual, que são as férias coletivas. E aqueles que sofreram dano por estarem trabalhando nessa mina e sofreram, né, algum prejuízo à sua saúde, e o juiz der também a procedência nesse último pedido, vão poder pegar a sentença, entrar com uma liquidação, mostrar qual foi o prejuízo à sua saúde que teve, e aí entrar com uma execução individual,
em razão do caráter individual homogêneo desse último pedido, né? Esse último, então, seria individual homogêneo, né? Isso para dar um exemplo de uma mesma ação coletiva que pode ter os 3 pedidos das 3 espécies diferentes, né? Nada impede. Então, o mesmo processo pode ter os 3 tipos no mesmo processo. Tá bom? Muito bem, pessoal. Então, valeu pela aula de hoje e um abraço.